Aproveitando aí que o Parque Nacional da Serra da Bodoquena esse ano faz 20 anos, aproveitando a experiência que eu tive trabalhando em Bonito, eu resolvi gravar esse vídeo essa semana a respeito da tutela jurídica do ecoturismo. E a primeira questão importante para a gente saber dentro da tutela jurídica do ecoturismo é a divisão do meio ambiente. Nós temos aí a classificação feita pela doutrina, uns doutrinadores fazem uma classificação, outros outras, mas a mais corrente aí é a divisão do meio ambiente entre meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, meio ambiente do trabalho. É claro que essas situações se interligam, até porque o ser humano tem interferência direta na natureza, a natureza direta na vida do ser humano, mas existe essa classificação doutrinária aí para melhor entender. E a questão do ecoturismo está dentro do patrimônio cultural, dentro desse meio ambiente cultural. E é importante que a gente saiba a divisão do que é ecoturismo em relação às outras espécies de turismo. Nós temos o turismo de massa, que é aquele turismo de volume, muita gente indo para o mesmo lugar visitar. Nós temos o turismo de aventura, que é aquele turismo que envolve alguma questão de adrenalina, de aventura, de risco. A gente tem o turismo de natureza, que é ligado à natureza, e o ecoturismo é uma espécie de turismo da natureza, mas o ecoturismo tem uma característica especial. Ele é baseado no triplé da sustentabilidade. O que quer dizer isso? Ele tem que ser economicamente viável, ambientalmente correto, com o mínimo impacto possível, e socialmente justo. Então, inclusive envolvendo a comunidade local na sua atividade de ecoturismo. E falando de turismo e a questão ambiental do turismo, nós temos a Lei 11.771 de 2008, que trata justamente do turismo, da política nacional do turismo e do Sistema Nacional de Turismo. E essa lei, no artigo 5º, inciso 8, fala que a política nacional tem o objetivo de proporcionar o turismo sustentável e responsável, com práticas de mínimo impacto e conservação do meio ambiente natural. Então, a própria Lei 11.771 de 2008 traz essa questão que o turismo deve ter um baixo impacto ambiental. E quando ele for desenvolvido dentro de uma unidade de conservação, ele deve seguir o plano de manejo e os objetivos que aquela unidade de conservação foi criada. Além disso, ele prevê que tem que ter um plano nacional de turismo e dentro desse plano tem que ter a proteção do meio ambiente, deve-se levar em conta a biodiversidade, o patrimônio cultural de interesse turístico, atenuar os passivos socioambientais da atividade turística e estimular o turismo sustentável. Isso tudo está no artigo 6 lá da Lei Geral do Turismo. Além disso, esses órgãos do sistema de turismo devem propor a desapropriação em casos de valor cultural e turístico aos órgãos responsáveis. E os prestadores de serviço turístico têm o dever de obedecer às normas de direito ambiental. Isso está lá no artigo 34, inciso 4 dessa lei. Inclusive, cabendo multa se eles não respeitarem esse tipo de situação. Bom, dentro dessa questão do turismo e do ecoturismo em especial, um componente é essencial à atividade do ecoturismo, que é a questão da paisagem. A paisagem ela é uma mescla do que é natural com aquele valor que o ser humano dá àquela imagem. Uma paisagem pode ser uma paisagem natural, uma paisagem urbanística, artificial, mas essa paisagem está dentro do que se considera patrimônio cultural. Ela é considerada um patrimônio cultural pelo artigo 216, inciso 4º, inclusive naqueles casos que o bem tenha valor paisagístico. E a Lei Federal 6.513 determina que são consideradas de interesse turístico as paisagens notáveis. E olha só que interessante, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, ela considera como poluição qualquer degradação que venha direta ou indiretamente afetar as condições estéticas do meio ambiente. Portanto, uma atividade que venha de uma forma direta ou indireta causar um dano estético ao meio ambiente, seja ele natural, seja ele cultural, seja ele artificial, isso pode ser considerado como poluição para fins da lei da Política Nacional do Meio Ambiente, inclusive incidindo a questão da responsabilidade civil e penal.
E nesse caso, nós temos duas situações interessantes na defesa da paisagem. Uma delas, na quarta vara da Fazenda Pública, lá do Paraná, em relação ao Parque Ecológico Vila Velha, haviam sido colocados alguns adornos, gnomos e situações desse tipo, e houve uma ação popular, os autos são 248 de 84, em que determinou-se a retirada desses adornos lá no Parque Ecológico Vila Velha. E uma segunda situação agora do STJ mais recente, ele considerou e reconheceu esse valor da paisagem e determinou que lá na praia de Cacimbinhas, em Timbaú do Sul, no Rio Grande do Norte, fossem retiradas barracas que estavam violando a beleza da paisagem. Então, o STJ, num precedente, reconheceu que esse valor paisagístico faz parte do patrimônio cultural e deve ser respeitado. Bom, tratando de turismo e ecoturismo, não há dúvidas que é uma indústria de baixo impacto ambiental, mas ainda assim há impactos a serem previstos. E por isso, o turismo e o ecoturismo está considerado lá na resolução 237 como obrigatório de ter licenciamento ambiental. Além disso, o Decreto Federal 7.381 de 2010, no artigo 22, que é o que regulamenta essa Lei da Política Nacional do Turismo, ele diz textualmente que as atividades turísticas devem sim ser licenciadas. E portanto, os órgãos ambientais devem exigir esse licenciamento ambiental. Claro que alguns órgãos ambientais estabelecem licenciamentos mais simplificados para atividades turísticas e ecoturísticas. Em alguns casos até dispensam o licenciamento se for uma atividade de muito baixo impacto ambiental, mas no geral é necessário esse licenciamento ambiental, especialmente porque ele tem uma questão principal no licenciamento. Além de verificar o local onde será prestado, as trilhas, as áreas de abertura, tudo isso, um ponto principal que não pode ser negligenciado dentro do licenciamento ambiental é a questão da capacidade de carga. O que é a capacidade de carga? A capacidade de carga é aquela situação de verificar aquele ambiente natural com o tipo de atividade proposta, quantas pessoas conseguem suportar aquele meio ambiente sem se degradar, mantendo o seu equilíbrio ambiental. Por exemplo, se eu vou fazer uma trilha de ecoturismo dentro de uma área de preservação permanente, às margens de um rio, para ter acesso a uma cachoeira, é preciso analisar a forma como essas pessoas serão guiadas e quantas pessoas suportam naquele local. Outro exemplo, se eu vou desenvolver um passeio de bote em um rio, precisamos saber qual o volume do rio, como será desenvolvido esse passeio de bote, quantas pessoas descerão e quantas pessoas podem participar daquela atividade sem que haja uma degradação ambiental naquele local. Então, esse conceito da capacidade de carga é um conceito essencial no licenciamento ambiental. E ele está vinculado a um princípio jurídico, que é o princípio da tolerabilidade. Esse princípio da tolerabilidade não é muito conhecido. Ele é o princípio justamente daquilo, é a tradução jurídica dessa situação de quanto o ambiente consegue suportar de impactos e voltar ao seu equilíbrio ecológico. E ele é um princípio constitucional implícito reconhecido por parte da doutrina, diretamente do artigo 225 da Constituição Federal, quando diz que é direito de todos um ambiente ecologicamente equilibrado. Nessa palavra equilíbrio se retira o princípio da tolerabilidade, ou seja, aquilo que o ambiente consegue tolerar de impacto e voltar ao seu equilíbrio natural. Até aqui nós vimos o conceito de ecoturismo, o turismo de aventura, a diferença de ecoturismo, turismo de massa, turismo na natureza. Falamos um pouco da divisão do meio ambiente e que a questão do ecoturismo está dentro do meio ambiente cultural. Falamos da proteção à paisagem, falamos da política nacional de turismo, da obrigatoriedade nessa política, do respeito ao meio ambiente, falamos da importância do licenciamento ambiental, especialmente o princípio da tolerabilidade e a capacidade de carga, e agora vamos sair um pouquinho da questão ambiental e entrar na questão da responsabilidade no caso de turismo de aventura e ecoturismo, a responsabilidade das agências, dos operadores. Então, se você está gostando, assiste a segunda parte desse vídeo,
que nós vamos tratar dessa questão da segurança dos turistas e a responsabilidade dos operadores turísticos. Além disso, se você está gostando desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, salva ele para assistir ou para poder assistir com mais calma e absorver mais as informações que a gente colocou aqui, que tem muita matéria, inclusive para quem gosta de concurso, está fazendo concurso, ou para quem atua aí na área do turismo, turismo de aventura e ecoturismo.